E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react, dessa vez mais um react lá do Psicologia dos Animes. Dessa vez uma análise do Todoroki de Boku no Hero. Todoroki, o transtorno de estresse pós-traumático. Link do vídeo vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como as redes sociais do meu canal na roxinha. Beleza? Então, segue nós lá. Sem muitos delongas, eu não vou me estender o que eu já falei, né, no minha opinião sobre Boku no Hero, porque eu já falei lá no vídeo do Bakugou, da análise, né, do react da análise do Bakugou. Mas eu gosto mais do Todoroki, eu sempre achei ele mais legal. A questão dos poderes dele também eu acho bem mais legal, sabe? O meio a meio lá. Enfim, vamos pro React. 3, 2, 1, foi. O psiquiatra Carl Jung dizia que o maior peso que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Hoje é dia de Shoto Todoroki. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia, esse é o Psicologia dos Animes. Curta, compartilhe, comente para eu trazer mais conteúdo de Boku no Hero. Então vamos lá conversar sobre o meu personagem favorito desse anime. Uma parte do cabelo vermelho, uma parte do cabelo branco, uma heterocromia completa nos Sim. olhos, uma característica Nunca percebi a rara heterocromia, pra ser bem sincero. Um Cryomancer, Cryo Frio, Mancer manipulador do frio, ao mesmo tempo que é um Pyromancer também. Símbolos de um personagem que está se completando. Introvertido, inteligente, personagem distante. Quase sempre está olhando para baixo, sempre pensando e refletindo muito. O que se passa na cabeça de Shoto Todoroki. Um personagem que é muito parecido com o Zuko de Avatar. Sua cicatriz, seu ódio pelo pai, sua grande aproximação com a mãe. Ambos vêm de famílias importantes, Usa controlam o fogo. e outro detalhe que eu não posso falar senão é spoiler do mangá. Todoroki tem um passado e uma história que poderia muito bem ser de um vilão. E a gente mesmo assim entenderia ele, mas não foi isso que aconteceu. Todoroki é o meu personagem favorito de Boku no Hero, pelo fato dele usar gelo, mas com o tempo fui percebendo que ele é mais do que isso. Ele é muito mais do que um personagem que usa gelo. Ele usa fogo também, né? Porque ele é um personagem que foi moldado explicitamente na infância. O Shoto é um personagem que é o oposto do Bakugo. Tivemos um Ed, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vai. Porque ele é um personagem que foi moldado explicitamente na infância. O Shoto é um personagem que é o oposto do Bakugo. Porém, os dois vão ter algumas semelhanças. Os dois receberam ali uma pressão por causa da individualidade de cada um. A infância do Shoto é problemática por si só. E se ele está numa terapia, ele relata esses casos que aconteceram com ele na infância, você ali já vai ter uma visão ampla do que ele se tornou e como aquilo impactou nele. O pai do Shoto é a personificação de um pai abusivo e também de um pai narcisista. O Enji é um personagem cego pelos seus próprios objetivos. Ele com certeza ali foi um dos piores tipos de pai para o Shoto. Ah, O Enji queria ser o é maior certeza super-herói mesmo. de todos, A única certeza que eu porém tenho nunca dessa conseguiu. obra. E ele sempre atribuiu muito isso à individualidade do All Might. E isso fez ele tentar criar a criança com a individualidade perfeita. Depois do All Might se aposentar, o Enji consegue ali ser o número 1. E ele como número 1 passa por algumas mudanças. Mas aí já é assunto para um outro vídeo. Então o próprio relacionamento do pai do Todoroki vai ser uma espécie de relacionamento arranjado. Pois a mãe do Shoto tem uma individualidade de gelo. Foi o casamento arranjado deles, tem né? de fogo. E quando o Todoroki nasce, ele percebe que conseguiu criar a criança perfeita. Na cabeça dele é a criança que vai superar o All Might. Ou seja, o Enji viu o Todoroki como uma continuação dele. E isso, infelizmente, é uma característica que muitos pais colocam nos filhos. Os filhos precisam ser o que eles não foram, o que eles gostariam de ter sido. O filho ali seria a última chance dele realizar o sonho dele. E o grande problema disso é que você desconsidera a criança. O que o Shoto queria não importava. Não importava se ele não quisesse ser super-herói. Ele tinha que ser. Ou seja, o Enji não enxergava o Shoto como alguém único. Alguém que tem os seus próprios desejos, seu próprio caminho. O Endeavor enxergava o Shoto como seu eu ideal. Então o Shoto vai passar por treinamentos pesados desde a primeira infância. Não vai poder ter contato com seus irmãos. Além disso, esses treinamentos causaram danos a ele. Ele vomitava nos treinamentos. E ainda vai ver o pai dele por muitas vezes batendo na mãe dele. Soma tudo isso e você pode ter uma criança com graves problemas. Shoto vai carregar cicatrizes internas e uma cicatriz externa, que vai sempre fazê-lo lembrar desse dia, lembrar do tanto que ele sofreu. A mãe dele que causou essa queimadura no rosto do Shoto estava totalmente desnorteada, tanto que o Shoto não culpa ela. A primeira relação que a criança tem na vida é com seus pais, e no caso dele um pai abusivo e uma mãe que era vítima desse pai, e isso ele vai levar para a vida. Então o Shoto vai ser alguém frio, distante, sem amigos. No começo do
do anime sempre você vai ver ele sozinho, ou seja, ele meio que criou ali uma falsa independência. A psicóloga Mary Dinsmore falava do apego evitativo. Quando a criança percebe que a demanda de atenção dela não vai ser atendida, ela vai provocar um sentimento de independência, que vai fazer ela reprimir os seus próprios desejos. É uma forma da criança se proteger do abandono. Ou seja, eu vou me afastar para não sofrer. E essa personalidade introvertida meio que uma forma de pode ser por autodefesa. causa disso. Todo mundo é afetado de alguma forma quando passa por um evento traumático. Mas quando isso se torna persistente e impacta negativamente a vida da pessoa, como de fato acontece com o Shoto, pode ser um grande sinal de transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um evento traumático ou assustador. E o Shoto vai carregar traços justamente dessa infância traumática e totalmente problemática que ele teve. Então esses eventos traumáticos vão ficar muito tempo na cabeça da pessoa, fazendo ela evitar situações que lembrem esses traumas. Falta de contato com os irmãos, a experiência abusiva que ele teve com o pai e uma confusão de sentimentos relacionados à mãe, que além de sofrer os abusos do pai, ele via sua mãe ser agredida e ele se apegava muito à mãe dele. Ele tinha a mãe dele como uma fuga. Porém, depois que ela fica ali numa clínica psiquiátrica, ele perde o contato com ela, ficando com receio até mesmo de visitá-la. Uma experiência traumática vai causar uma diminuição na atividade pré-frontal, que é uma região importante para a formação de memórias e pode estar relacionada ao não enfrentamento do sentimento e uma desregulação emocional. Então a gente vai perceber o Shoto tendo alguns flashbacks, esquecendo de alguns detalhes importantes, tanto que na luta dele contra o Deku faz ele se lembrar de novo dos reais motivos que fizeram ele querer se tornar um super-herói. Ele, depois de passar pelo treinamento com seu pai, ele abraça a mãe dele e ele tá ali assistindo o All Might, admirando ele. E é uma cena bem comovente. O Todoroki tava ali chorando, ele vendo o All Might, a postura do All Might, aquela vontade de ser super-herói, fez ele ali ao mesmo tempo voltar a sorrir. Ou seja, esses eventos traumáticos na vida dele fizeram ele esquecer de algumas coisas, de coisas importantes pra ele. Por isso que o Deku foi extremamente importante pra ele, porque o Shoto tinha os próprios objetivos dele. E o Enji nunca tratou ele dessa forma. O Enji sempre tratou o Shoto como uma extensão dele, e não como uma pessoa única. Independente do que o pai dele queria, ele queria também se tornar um super-herói. E usar o lado esquerdo dele ia ajudar muito ele a conseguir esse objetivo. Ou seja, tudo bem usar o outro lado para ser o que você quer ser. Ou seja, as palavras do Midoriya trazem de volta o verdadeiro Shoto. Porque apesar do Shoto ter sofrido na mão de um herói, isso era um grande motivo para ele se tornar um vilão. Ele ali formando sua personalidade, tendo ali a referência dos seus pais. E ao mesmo tempo que o pai dele é um herói, porém é um herói que não trata o seu filho adequadamente. É um herói então que a não é um chance herói, dele né? se tornar o contrário do seu pai era muito grande. É um herói que Porém, podia o muito Shoto bem não estar tem no The esses Boys. desejos. Ele de fato quer se tornar um herói e não tem nenhuma vontade ali de ser um vilão. Então a gente vai perceber o Shoto distante na escola, recusando amizade com o Inasa, sempre quieto ali nos cantos. É uma característica clara de alguém introvertido. Muita gente se identifica com essa característica. O cérebro do introvertido é mais sensível a estímulos sociais. Eu sou bastante introvertido também, isso é algo perfeitamente normal. Porém, o Shoto pode ter um agravante desse distanciamento com as pessoas devido aos eventos que ele passou na infância. Ele vai ter alguns sinais que podem indicar um transtorno depressivo maior, a famosa depressão. Ele não preenche todos os critérios, mas ele demonstra alguns traços, e ainda mais pegando todo o histórico de vida dele, fora esse distanciamento que ele tem dos colegas. O Shoto é alguém que sofre. Ele é aquela pessoa na escola que senta no canto, não tem muitos amigos, é bastante observador e por muitos momentos está com a cabeça baixa, dentro dos seus próprios pensamentos. E a gente percebe que depois desse evento da academia, depois da luta dele contra o Deku, o Shoto passa a aparecer em alguns momentos sorrindo, coisa que a gente não tinha visto ainda. E a gente percebe que com o tempo ele vai se adaptando. É interessante esse simbolismo dele usar o poder do fogo. É como se de fato ele estivesse se completando, ou seja, ele está se tornando quem ele realmente é. Então essa convivência que ele vai tendo com o pessoal ali da escola vai fazer ele ser mais sociável, ter um novo significado na vida, mesmo ele tendo essa dificuldade em alguns momentos de entender sentimentos. Ele não entende algumas situações, em alguns momentos ele vai ter uma espécie de recaída. Pensa só o tanto que é complexo pra ele. Ele vai se olhar no espelho e ver a parte do pai dele, da pessoa que o maltratou. Ou seja, não tem como ele fugir disso. E ele vai aprendendo a conviver com isso gradativamente. E eu acho que o mais incrível é que Shoto não tentou descontar todo esse sofrimento nas outras pessoas, igual o pai dele fez. Ele está tentando fazer diferente do pai. Ele não quer repetir os mesmos erros. E aos poucos ele vai amadurecendo e eu ainda espero um grande desenvolvimento dele no anime. O anime de Boku no Hero faz muitas coisas intencionais. E apesar de parecer apenas um anime de luta, ele tá muito longe de ser só isso. Mas ele vai trazer muitos debates interessantíssimos sobre questões importantes da vida. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ainda vai ter muita psicologia dos animes. Até mais!
Que pra mim deu uma decaída a obra, pra ser bem sincero, o mangá. Mas enfim, muito legal. Como eu falei, eu não sou fã de Boku no Hero, mas dos personagens, né, que tem e tal, Todoroki é um dos meus favoritos, por diversos motivos. Mas é isso, gostei bastante do vídeo. Deu uma, vamos dizer assim, uma iluminada no que meio que já dava pra perceber, né? Porque o bicho realmente, esse daí, ele teve a vida sofrida, viu? A infância, viu? Tadinho. Porque, como ele falou, ele tinha tudo pra ir pro lado do mal, tudo pra ser um vilão, mas não foi, ou seja, roteiro. Brincadeira. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva que ajuda demais o canal, beleza? Esse aqui é o último react desse ano, de 2023. Então, feliz ano novo a todos. Uma virada tranquila pra todo mundo, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todo mundo que apoiou em 2023. Eu espero contar com o apoio de vocês em 2024 também. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!